entrega a glória para Deus quem entende quem Ele é. Ele é forte aqui. Só entrega a glória para Deus quem entendeu quem Ele é. Ele é quem criou os céus e a terra. Ele é soberano. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio, é o fim. É o bom pastor, leão da tribo de Judá. É o grande eu sou, general de guerra. Ele nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus. Eu nunca vou deixar. Quando eu era do mundão, eu torcia para o Palmeiras, eu gritava gol toda hora. Eu cantava com o Palmeiras. Quando o Brasil jogava, eu gritava, ficava louco. Por que agora eu chego na presença de Deus? Eu vou ficar calado. Não, na presença de Deus eu vou jubilar. Eu vou entregar a glória porque Ele merece. Você crê nisso? Se você crê, pelo amor de Deus, mais um glória a Deus para a Essa palavra é muito importante. Ela é muito interessante. Porque muitas pessoas já fizeram bolo, pudim, fizeram bolso salgado. E a maioria das pessoas procuraram uma receita. Provavelmente isso é possível. Às vezes você comprou uma lata de leite condensado e tinha lá atrás uma receita que você queria fazer. E você vai ler a receita para fazer exatamente o que está escrito lá, para você conseguir o quê? Usufruir daquilo que está lá. Então é muito importante nós fazermos o quê? Entender como tem que ser feito. Só que o resultado é quando você fizer. Não adianta só eu entender como que faz. O mais importante é eu colocar em prática. E essa palavra ela é muito importante. Quem escreve ela é o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores da Bíblia Sagrada, conhecido como apóstolo dos gentios, daqueles que não mereciam, mas receberam. Nós, o apóstolo Paulo escreve aos cristãos que estão em Roma, aos romanos, e ele vai escrever sobre essa doutrina. Esse trecho aqui é doutrina cristã através do Espírito Santo. O capítulo 8, no versículo 28 diz que e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. A palavra sabemos no original aqui é convicção, é ter certeza, é ter entendimento que tem que ser feito dessa forma. Ele diz o quê? Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Nós sempre falamos, não, eu quero que as coisas cooperem para o meu bem, aconteça para o meu bem. Só que nós não estamos praticando aquilo que é necessário para que as coisas venham contribuir. Tem muito crente que está na igreja e não está vivendo as contribuições maravilhosas de Deus que estão escritas aqui na sua vida, porque não estão vivendo o que está escrito. Existe um como fazer, e muitas vezes você não está sabendo. E Paulo ele escreve isso, eu fui estudar. Para quem não sabe, a Bíblia foi escrita em 3 línguas. A antiga é em hebraico. Depois, quando foi para o exílio, Babilônia, foi em aramaico. E depois veio em grego. Então são 3 línguas. E para mim conseguir entender a forma que ele escreveu, a expressão, eu tenho que estudar o original dela. E é muito importante porque fala de contribuir juntamente para o bem. A palavra contribuir é sinergio, trabalhar junto, as coisas acontecer, fluir naturalmente. Quantas vezes você pergunta e fala, Tiago, mas eu vou para a igreja, eu oro, eu busco, só que as coisas parecem que não fluem desse jeito para mim. E possivelmente pode ser um problema. Ele vai dizer que é para o bem, não é para o mal. Ele diz que é para o bem. E é muito importante a palavra bem aqui, é ágatos, que é benefício, é algo em qualidade. Só que ele está dizendo o quê? Daqueles que amam a Deus. Eu fui estudar isso aqui. Porque quantas vezes a gente fala, não, eu vou para a igreja, eu amo a Deus. Vocês, eu falo já muitas vezes isso. Você diz, não, eu oro, eu amo a Deus. Não, eu dizimo, eu amo a Deus. Eu faço jejum, não, eu amo a Deus. Eu evangelizo, eu faço visita, eu amo a Deus. Só que eu estudando a palavra, eu li recheado esse texto. Essa Bíblia aqui eu já li ela 2 vezes inteira. E eu fui para a terceira, e lendo, eu não consegui procurar a parte de alegrar a Deus da forma de amor, só de prazer, amar a Deus assim, com a oração nossa, e para o culto. Aí eu falei, nossa, mas onde está escrito? Eu comecei a procurar como é amar a Deus. E o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele escreve acerca do amor. E se aprende muita coisa no evangelho que ele escreveu.
e nas cartas que ele escreveu acerca do amor. A palavra no original acerca de amam a Deus é agapao, que é diferente de ágape. Ágape é o amor de Deus para o homem. É quando olha para a pessoa, ela não tem nada para oferecer, mas mesmo assim ela ama, é sem nada em troca. Só que o amor agapao é diferente, é amor ternamente ou com ternura. E o que quer dizer ternura? Eu tive que estudar para me compreender o que é isso. Por que o apóstolo Paulo quis escrever isso? É um amor de exemplo, é um amor que você faz praticando, imitando. É muito interessante porque eu fui pesquisar e segundo a psicologia, o comportamento desse amor de ternura é que uma pessoa tem uma relação com a outra através do qual ela imita ou projeta a relação que teve com quem mantinha ou demonstrava afeto quando criança. Quer dizer que é amar imitando, fazendo o que o outro faz. Amar Deus aqui é imitar o que Deus faz. Olha que interessante, talvez você não sabia isso. Você fala, não, eu amo Deus do jeito que deu. Não, para as coisas cooperar para o seu bem, você tem que amar Deus com amor agapao, que é o amor imitando, fazer o que Deus faz. E o que Deus faz? Olha que interessante o que Deus faz. Eu estava folhando a Bíblia, eu fui encontrar no Evangelho de Jesus escrito por João, o capítulo número 21, ele fala algo bonito. Ele encontra Pedro, e ele diz assim no versículo 15: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me? A palavra no original aqui é igual àquela aqui, amem a Deus, em Romanos. Ama-me mais do que estes? E estavam todos os discípulos juntos. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha para você ver Pedro falando. E disse: apacenta os meus cordeiros. Olha que interessante. Jesus não falou para ele, ele falou um pouco mais adiante, verso 16: tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Olha que interessante. Disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. Aí ele enfatizou a terceira vez. Isso é muito interessante. E ele diz no verso 17: e disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes de tudo, e sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Jesus diz que ele é o bom pastor, e ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus foi chateiro e disse que ele é o bom pastor. Ele está olhando para Pedro e diz o seguinte: Pedro, você me ama, você vai imitar a mim, eu vou ser o seu modelo, você tem que fazer como eu faço, você tem que ser igual a mim, você vai ter que apacentar as minhas ovelhas. Então eu entendo que eu amar a Deus, eu tenho que imitar como Deus é, eu tenho que entender os princípios de Deus, eu tenho que praticá-los. Só que não para por aí. Quando eu comecei a olhar para falar acerca de amor, eu falei: agora, como é que eu entendo acerca do amor? E o apóstolo João, ele vai escrever na primeira carta dele, capítulo 4, o verso 20, ele fala que se nós dissermos que amamos a Deus, ou que conhecemos a Deus, mas nós não amamos o nosso irmão, odiamos ele, repudiamos, excluímos, o amor de Deus não está em nós. Olha que interessante esse texto. E eu quero fazer essa leitura para você. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Olha o que esse texto vai dizer. Vamos iniciar 19, porque o 19 eu achei muito bonito. 1 João, capítulo 4, verso 19. Olha o que ele diz: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Aí ele diz no verso 20: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece, ou em algumas versões falam, ou rejeita, ou detesta, ou odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Olha o verso 21, para nós entender como é que vai vir a vontade de Deus, vamos saber?
E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Olha que interessante que quando eu falo, não, as coisas vão contribuir para o meu bem, porque eu amo a Deus, eu tenho que notar e ver se eu tenho praticado isso. Eu tenho pregado nesses dias que eu tenho vindo aqui acerca de união, de comunhão, que as coisas não fluem quando não está junto, as coisas não fluem quando você não pensa igual, as coisas não fluem quando você não coopera junto, as coisas ficam travadas. E o problema é o seguinte, que ela não só trava as coisas na igreja, mas trava a sua vida, trava na sua casa, na sua família, porque aqui está dizendo que as coisas só vão contribuir para o seu bem se você amar a Deus, porque se você não amar a Deus, elas não vão contribuir para o seu bem. Você percebeu que muita coisa que você tanto ora, tanto espera e fala, Deus, eu queria que eu dissesse, e não acontece. Só que se você esquadrinhar o seu coração aí, você vai saber que você tem um probleminha com o irmão, você tem um probleminha com a irmã, você tem um problema com alguém e você não consegue desprender. Eu falei para os irmãos lá na Ecobanheiras, porque eu cuido do culto de sexta, né? Para a glória de Deus e pela misericórdia. E eu estava pregando sobre também acerca de desprender essa situação de você ficar preso com alguém por causa do ressentimento, de ódio, de rancor, de mágoa. Eu falei para eles, porque eu trabalho, eu tenho uma empresa, eu sou empreendedor individual, tenho empresa de produto químico. E quando eu vou fazer as vendas para as minhas clientes, né? Existe uma rua só que às vezes sai 4, 5, 6 clientes que vão comprar a minha mercadoria. E é muito interessante que eu fiquei notando, e Deus falou comigo. Um dia eu estava numa dessas ruas e eu parei e saíram todas elas encaiadas na frente da casa delas. E eu parei na frente da primeira e comecei a atender ela. Eu fui atendendo e eu olhava, via que as outras estavam tudo paradas, né? Meio que dando sentido para que elas viessem. E aquela primeira que estava comprando ficava demorando um tempinho, talvez 10, 15 minutos comprando. E eu peguei, né, atendi ela e pulei para a segunda. E aí, atendendo a segunda, ela falou, não fui lá porque eu não gosto daquela vizinha. E aí eu pulei, atendi a segunda, fui para a terceira. Não fui lá porque eu não gosto daquela vizinha, aquelas moças eu não gosto. Aí fui indo até a última, falou a mesma coisa. E elas não foram lá porque elas não gostavam uma da outra. Só que eu entendi o quê? Quem que estava parado esperando? Eram elas, que não gostavam da outra. Quer dizer que o sentimento que elas sentiam prendeu elas no lugar que elas estavam. E elas não conseguiram realizar o que precisavam. Entende isso aqui? Você está preso no reino espiritual por causa desse sentimento ruim. E tem algo maravilhoso para ser liberado na sua vida. Tem coisas para o bem que vai cooperar na tua vida, tem que ser liberado. E Deus só está esperando você liberar esse perdão. Perdão fala de perda. Perdão, você que perde, é assim. Você perde para ganhar. Você abre mão do ego, do orgulho, para você receber algo de Deus. O homem pode oferecer algo pequeno, de qualquer jeito, de qualquer forma, razoável para você, mas Deus oferece para você por completo. O que Deus tem reservado para você é grande. Olha, vem para pegar, vem para pegar. O que Deus reservou nessa noite para você é grande. Tem algo maravilhoso de Deus vindo do céu para ser repousado na tua casa. É hoje que libera do altar a glória de Deus sobre a tua vida. E a tua casa não vai ser a mesma. Você sai daqui impactado pela glória de Deus. Então quer dizer que eu tenho que amar o meu irmão, para que eu prove que eu amo a Deus, para que as coisas cooperem para o meu bem. Só que eu procurando isso, não é só amar o irmão. Tem mais um tequinho aí. Então eles falam, Tiago do céu, tem mais coisa? Tem esses 66 livros aqui, tem muita coisa que vem para mudar a nossa vida. E nós precisamos disso. Evangelho de João, Evangelho de escrito por João, capítulo 14. Capítulo 14. Eu quero fazer essa leitura para você. Olha o que João escreve e que Jesus disse. João 14, no verso 15, Jesus está falando com os discípulos. E olha o que Jesus está falando: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mais um pouquinho, olha que esse capítulo é recheado, ó. Verso 21, olha o que ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha o verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha o 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Para fecharmos aqui, olha o 28. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Olha que interessante. Quer dizer que eu tenho que amar o meu irmão, mas eu tenho que guardar a palavra de Deus. Eu tenho que guardar as palavras de Cristo. Eu tenho que obedecer aos mandamentos. É dessa forma que realmente eu amo a Deus e as coisas vão contribuir para o meu bem. Talvez você não sabia disso, hoje você está aprendendo. Tem muita coisa que está retida no reino espiritual e que é teu. Deus já reservou para você, foi preparado para você, só que está parado lá porque você não conseguiu amar o seu irmão, você não está conseguindo viver as palavras de Cristo. É muito interessante que Jesus disse uma vez: se você tiver um problema com o seu irmão, na hora de ofertar, deixa a oferta ali, vá acertar com ele, depois você volta para ofertar, porque Deus não aceita nem a oferta quando a gente está em inimizade. Olha que interessante, porque nós precisamos ouvir essas direções. Eu vim aqui na qualidade de profeta para dar essa direção para você. Sabe por quê? Porque a minha visão, eu quero que você ande, que você saia do lugar, que você prospere, que você evolua, que você progrida. Eu não quero que você fique parado no lugar que você está, sem alcançar o que Deus reservou para você. Eu creio em nome de Jesus, que através dessa palavra hoje, tudo aquilo que está no reino espiritual retido, que é teu, vai ser liberado em nome de Jesus. Você vai transportar hoje pela glória de Deus. Se você está crendo no que eu estou pregando, levanta essa mão aí e dá pelo menos um glória a Deus. O texto diz em Romanos que ela contribui juntamente para aqueles que amam a Deus. Aí diz assim, ó, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando eu fui ver isso aqui, eu falei: chamado deve ser discípulo, né? Deve ser discípulo. De cara você já percebe que o discípulo é assim. E Deus falou: não, os que foram chamados, os que aceitaram. Aceitaram o quê? Olha que interessante o que João vai escrever acerca de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha o que João escreve nesse Evangelho. 1, 12. Quais são os que foram chamados? Ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homens, mas de Deus. Glória a Deus. Esses que foram chamados, quais? Aqueles que aceitam Jesus como Salvador, os que reconhecem que Jesus é o Cristo, é o Messias. O texto está dizendo que quando eu aceito Jesus como Salvador, eu sou recebido como filho de Deus. Olha que interessante, você está pegando isso daqui? O crente que está sentado do teu lado, dá uma olhadinha para ele, que aceitou Jesus como Salvador, é filho de Deus. Ah, você não pegou, deixa eu enfatizar para você compreender. Não, você é filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Você é filho de Deus, porque você aceitou Jesus como Salvador. Olha que interessante, quando eu li isso, a palavra chamado é kletos, que é convidado, alguém que foi convidado para participar de algo grande. Aí ele diz que
para opor o seu decreto. Decreto de quem? De Deus. O que é decreto? Você vai aprender muito hoje. O que é decreto? Próteses, no original. E o que é? Propósito. Propósito de Deus. O propósito é chamado para o propósito de Deus. E o que é propósito? Proposição. Algo que foi proposto. Quando eu comecei a ler isso daqui, eu falei assim: isso vai dar proposto, proposição. Como assim? Eu quero entender acerca do seu decreto. Nós somos chamados para um propósito. Como assim? Aí eu comecei a entender que proposição tem a ver com os pães da proposição. Quem lembra muito bem do tabernáculo feito, que Deus falou para Moisés fazer atentamente o tabernáculo, e ele falou: pega uma mesa, essa mesa vai ser de madeira revestida de ouro. Você vai colocar ali nessa mesa os pães da preposição. Esses pães serão 12, serão assados toda semana, todo sábado, vai ser renovado, vai ser colocado ali no lugar santo perante a minha presença. Os 12 pães simbolizavam as 12 tribos, e os sacerdotes se alimentavam dele. Se você ler Levíticos, capítulo 24, ele vai falar acerca disso. 24, 25, eles falam acerca disso. E é muito importante, porque somente o sacerdote podia comer desse pão. Por que Deus não colocou no lugar santíssimo, estava a Arca da Aliança? Porque o lugar santíssimo na Arca da Aliança, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para perdão do pecado do povo. O dia do propiciatório. Então, o dia da expiação era uma vez por ano. Então, se Deus deixasse os pães ali, só uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar. Ele deixou no lugar santo. Por quê? É o pão que vai simbolizar a aliança minha para com o povo. Então, os sacerdotes, eles poderiam ter acesso ao lugar santo. Eles entraram. Eles cuidavam do lugar santo. Então, eles poderiam comer. E os sacerdotes eram o quê? O quê? Que ensinavam o povo, que trazia aliança do povo, que edificava a vida do povo. Então Deus está fazendo o quê? Através do pão, fazendo uma aliança com o povo dele. Por isso que essa palavra é proposição, é propósito, é uma aliança. Agora vamos um pouco mais além. Aquele pão do tabernáculo, ele simbolizava quem? Jesus Cristo. Por que chama Jesus Cristo? Se você ler o Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo número 6, eu quero acompanhar esse texto para você entender o que eu estou falando. Jesus vai falar acerca do pão vivo que Deus desceu do céu, que é Ele. João 6, capítulo 33. Não, João 6, versículo 32. Olha o versículo 32 diz: disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, eu vos digo que Moisés não nos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Olha João 6,33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha o 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. A quem crê em mim nunca terá sede. Olha no 48. Jesus diz de novo: eu sou o pão da vida. Olha o que ele fala no versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo, que se não comerdes da minha carne, do Filho do Homem, e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós mesmos. No 54 ele diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí para finalizar, no 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quer dizer que aquele pão é o pão da aliança que Deus pediu para Moisés colocar. É o pão que unia a presença de Deus com o povo. Jesus veio fazer isso. Ele disse: eu sou o pão vivo. É através de mim que você tem acesso com Deus do céu. É muito interessante isso aqui, porque se dependesse de você, você não ia conseguir ter intimidade com Deus. O lugar que Ele está é de glória, é santidade, é puro, é muito puro. Os anjos tampam a face diante da presença dEle com as asas, de tão santo que Ele é. Nós não conseguimos, não suportaríamos chegar na presença dEle,
Só que Jesus fez o quê? Saiu do céu e veio aqui para mostrar como que dá para fazer aliança. Através do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, nós temos uma aliança com Deus que está no céu. Mas você fala assim, Tiago, só que você diz para mim que só os sacerdotes tinham acesso ao lugar santo para comer do pão. Como é que o povo ia utilizar disso? Como é que o povo ia comer desse pão? Bora lá aí, 1 Pedro 2,9. Vamos entender como nós podemos hoje comer desse pão da vida, como nós podemos ter essa aliança com Deus. Olha que interessante. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você sabia? Você foi chamado para ser um sacerdote. Jesus é tão maravilhoso que Ele nos uniu diante de Deus através do seu corpo. É o propósito de Deus. Agora eu quero concluir para você entender o que se trata esse texto. Espera aí, primeiro a gente entendeu que eu devo amar o meu irmão para que eu possa realmente amar a Deus. Eu tenho que obedecer as palavras de Jesus e guardar os mandamentos para que eu possa realmente amar a Deus. Assim as coisas vão cooperar para o meu bem